Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre os sintomas de H. pylori no estômago. Então, primeira coisa, H. pylori vem de Helicobacter pylori, que é uma bactéria que tem como reservatório o estômago do ser humano. Então, o principal local onde a gente encontra esse tipo de bactéria é no estômago do ser humano. Professor, a gente pode encontrar, por exemplo, nos alimentos, encontrar no esgoto, encontrar na água, etc. Pode, porque essa é uma das formas de infecção, tá? Mas o principal local no qual essa bactéria ela gosta de viver, basicamente pelas condições de pH, condições favoráveis para a proliferação dessa bactéria, é o estômago do ser humano, basicamente, tá? Então, é uma bactéria muito encontrada, uma infecção muito comum aí, uma bactéria muito encontrada no estômago de diversas pessoas. Cerca de 50% aproximadamente da população tem ou já teve contato direto com o Helicobacter pylori. Em algumas populações rurais, principalmente em locais que têm um nível socioeconômico, condições de higiene, etc., mais precárias, isso chega a 80% aproximadamente. Então, normalmente as pessoas têm o contato quando elas são crianças, e aí o sistema imune acaba combatendo, a quantidade vai aumentando, vai diminuindo, dependendo das condições de defesa que o próprio organismo ele tem, tá? Então, bactéria é uma bactéria que ela vive no estômago de grande parte da nossa população, principalmente em regiões que têm menor condição socioeconômica, etc. Para a maioria das pessoas, não tem sintomas, tudo bem? Então, é possível que você mesmo tenha a Helicobacter pylori no estômago, mas nunca sentiu nada, nunca apresentou nenhum sintoma específico, tá? Então, na maior parte das vezes é assintomático, é uma infecção que a gente diz que é assintomática, tá? Mas em algumas pessoas, seja por questões de flutuação na variação da defesa do sistema imune, alimentação, estresse, outras condições que possam favorecer aí o desenvolvimento dessa bactéria, ela pode levar ao desenvolvimento de alguns sintomas que são sintomas basicamente de gastrite, tudo bem? Gastrite, então, é inflamação da mucosa do estômago, da mucosa gástrica, que a gente diz. Então, é um processo inflamatório no estômago, tá? E aí a gastrite normalmente está relacionado com o aumento da liberação de ácido no estômago, tá? Seja por uma ação direta aí da própria Helicobacter pylori ou por outros motivos aí que a gente também já comentou em outros vídeos e tal, mas basicamente, né? Estresse, que a gente já citou, medicamentos como ácido acetilsalicílico, tabagismo, álcool, entre outras possibilidades aí, tá? Doenças autoimunes, etc., que podem alterar a mucosa do estômago. No caso especificamente da H. pylori, os principais sintomas que a gente observa são dor ou desconforto abdominal, uma sensação assim de queimação, ardência, em alguns casos a sensação de pontada, mas referida nessa região aí do estômago, tá? Principalmente depois de uma refeição, normalmente refeições mais pesadas ou com alimentos mais picantes, alimentos muito ácidos, muito com pH muito básico, alcalino, que a gente diz, quentes também, tá? Então, diversos tipos de alimentos podem estimular, né, esse processo de ardência que já está acontecendo pela própria bactéria. E aí, em muitos casos, alguns pacientes apresentam o que a gente diz de plenitude gástrica, mesmo com uma quantidade baixa assim, de alimento. Ele come pouco, mas sente que o estômago está cheio. Por quê? Porque tem esse processo inflamatório no estômago, que ativa receptores, a sensação de saciedade e tudo mais, tá? Então, é uma sensação de saciedade precoce que a gente diz mesmo comendo pouco. Outro sintoma que é possível, náusea, vômito, às vezes até regurgitação de alimento, e aí o paciente apresenta refluxo gastroesofágico, aquela queimação assim, parece que é no peito, né? Não é no peito, na verdade é no esôfago, tá? Então é refluxo gastro de estômago, tá? Esofágico de esôfago. Então ele vem de baixo para cima, vamos falar dessa maneira, do estômago para o esôfago, e em alguns casos pode, inclusive, sair pela boca, regurgitar, apresentar vômito e etc, tá? Perda de apetite e, consequentemente, uma perda de peso. É muito possível que isso aconteça também. Aí, alguns pacientes apresentam eructação, que é arroto, basicamente, ou ainda flatulência, que é produção de gases, azia, como eu já tinha citado aí para você, que é aquele refluxo gastroesofágico que a gente disse pode subir até a garganta aqui, por exemplo.
regurgitação de alimentos, seja ele sólido, líquido, tá? Então, por exemplo, às vezes alimento gasoso, esse alimento ainda pelo próprio gás e pelo pH também, que acaba sendo mais baixo, pode ser regurgitado mais facilmente. Sensação de mal-estar, cansaço, fraqueza, e aí a gente pode ter algumas coisas que são um pouquinho mais graves, né? Que é a gastrite, produzindo uma úlcera, tá? Desenvolvendo uma úlcera, que aí, nesse caso, é uma perfuração dessa mucosa em camadas mais profundas ali do estômago. Consequentemente, o paciente sente muito mais dor, e se houver uma úlcera, pode ser que esse sangue saia junto com o vômito, por exemplo. Então, o paciente pode, às vezes até tossir mesmo, mas na hora que ele vai vomitar, sair sangue, tudo bem? Então, sai sangue, ele pode sentir pela regurgitação que o paciente tem, da azia e tudo mais, ele pode até sentir um gosto metálico, assim, um gosto de ferro, né, na boca, porque esse sangue está vindo do estômago, por exemplo. Então, é possível que isso aconteça. Pode ser, em alguns casos, que o paciente tenha uma úlcera, uma ulceração maior no estômago, pode ser que esse sangue vá para o trato gastrointestinal, sentido intestino delgado, por exemplo, intestino grosso, e aí lá ele vai ser metabolizado pelos processos normais de metabolização das enzimas que a gente tem lá no intestino, e aí as fezes podem sair muito escuras, fezes pretas, que a gente chama de melena. Ou ainda, se esse sangue não chegar a ser totalmente metabolizado, pode até sair com alguns coágulos dentro das fezes. Então, no exame de fezes, a gente pode analisar isso daí e escrever, por exemplo, lá no laudo presença de sangue, muco em excesso, tá? Então, quando tem o desenvolvimento de úlcera, isso pode acontecer também. E aí, essas úlceras, essa lesão constante, que é a gastrite, basicamente, né? Que vai causar uma lesão na mucosa do estômago, pode propiciar algumas modificações celulares, levar a modificações celulares ali, que podem, em alguns pacientes, não são todos, tem característica genética, hereditária, característica alimentar e um monte de estilo de vida e etc., que pode influenciar, mas algumas pessoas podem desenvolver um câncer de estômago, tudo bem? Porque é basicamente assim, quando vai tendo lesão constante naquele local, as células vão tentando se adaptar àquele estímulo que é lesivo. Isso faz parte das defesas do nosso organismo, isso é normal. É como se fosse um calo, por exemplo, quando você vai para academia. Então, tá calejando lá aquela parte do estômago, tá protegendo, mas aquele novo tecido ali que foi produzido com aquelas células ali diferentes, acaba não tendo a função adequada. Então, perde função de absorção, perde função de liberação de fator intrínseco que ajuda a absorver a vitamina B12, uma série de funções aí que o estômago desenvolve, né? Além disso, o que pode acontecer? Na hora que as células vão sofrendo mitose, se dividindo, elas, em algum momento, porque tem muita mitose, né? Muita divisão celular, elas podem errar a divisão celular e aí produzir uma célula que tem características genéticas, características mutacionais, vamos falar dessa maneira, desenvolvendo aí, então, uma neoplasia, um câncer. E aí tem linfoma, tem vários tipos aí que podem acontecer, tá? Então, a presença de Helicobacter pylori aumenta, sim, a chance de úlceras pépticas, que a gente diz, e de câncer de estômago também, tá? Então, o que é importante? Se você tem algum desses sintomas aí que eu citei aqui nesse vídeo para você, o importante é você procurar uma ajuda de um médico. Pode ser um clínico geral, por exemplo, numa UBS, numa equipe de saúde da família, ou seja lá, uma UPA, um atendimento que tenha no seu município, tá? Você vai lá e procura esse atendimento médico. Se houver a possibilidade com um gastroenterologista, tá? Mas muitos municípios acabam não tendo isso, principalmente no Sistema Único de Saúde público, né? Que a gente diz. Então, você vai lá fazer o atendimento, o médico vai provavelmente solicitar alguns exames específicos aí, como teste da ureia, respiratória, pode solicitar, por exemplo, uma biópsia, tá? Uma endoscopia com uma biópsia, para analisar o tipo de tecido que está se desenvolvendo ali no estômago, ele pode solicitar exame de fezes, pode solicitar, inclusive, exame de sangue, outros tipos de exames, para ver se, por exemplo, a hemoglobina lá no hemograma, tá normal, se as células do estômago, células do estômago não, as células do sangue
estão normais, por exemplo, os eritrócitos, que são células vermelhas, tá? Estão normais, porque em alguns casos, uma lesão constante aí no estômago, levando a uma gastrite atrófica, ou seja lá o que for, vai fazer com que tenha menos fator intrínseco, que a gente diz, que auxilia na absorção da vitamina B12, que promove a formação das hemácias, que são os eritrócitos aí que eu citei para você. Então, essas hemácias lá no exame de sangue, o hemograma, elas podem estar aumentadas, por exemplo, que são macrocíticas, que a gente diz, tá? E aí o paciente pode vir a desenvolver uma anemia perniciosa. A gente vai conversar num outro vídeo sobre isso, não precisa se preocupar, tá? Então, ele pode solicitar uma série de exames. Em outro vídeo também a gente cita mais sobre esses exames, né? Mas o que é importante? É importante procurar o auxílio do médico para fazer o diagnóstico precoce, tá? Antes que desenvolva, por exemplo, uma úlcera muito grave, ou um câncer, ou um linfoma, ou seja lá qual outra possibilidade que também possa existir aí, aumenta a chance. Então, fazer o diagnóstico precoce e, obviamente, seguir o tratamento adequado. Então, vamos dar um exemplo aí. Nesse caso, a gente está citando uma infecção por Helicobacter pylori. A infecção por bactéria, de maneira geral, ela é tratada com antibióticos. Então, é muito provável que o médico vá fazer a prescrição de antimicrobianos, que a gente diz, e também vai fazer a prescrição de medicamentos que servem para reduzir a acidez estomacal, que são os inibidores da bomba de prótons, que a gente diz. A gente poderia citar omeprazol, pantoprazol. Então, essa é uma linha de medicamentos que pode ser prescrito aí, tá? Que já auxilia na redução desse processo inflamatório, também auxilia na proteção do estômago, enquanto o antimicrobiano, o antibiótico, né? Ele vai lá e mata aquela bactéria. Mas tem que usar no tempo adequado, seguindo lá a posologia, né? De 12 em 12 horas, seja lá como que o médico vai prescrever nesse caso, mas tem que seguir exatamente isso. Por quê? Porque quando você segue isso, os níveis de medicamento na corrente sanguínea são adequados, calculados já, tem todo um estudo para isso, para matar as bactérias, tá? Então serve para isso. Durante quanto tempo? Durante 1, 2 semanas, seja lá qual for o tratamento que o médico prescrever nesse momento, seguindo o protocolo clínico, diretriz terapêutica, que a gente pode conversar até num outro momento aqui com você, tá? Então, seguir esse tratamento adequado por outro motivo também, que é muito importante. Além de você ir lá tratar, matar as bactérias, você evita uma outra coisa que é muito importante, que é a resistência bacteriana. Então, digamos que ele prescreveu por 5 dias e você usou 3 dias, melhorei, parou de usar. Mas tinha bactéria ainda no estômago, tá? Essas bactérias não são mortas. As que não morreram, muito provavelmente são mais resistentes ao antibiótico. Aí, depois de um tempo, volta o sintoma tudo de novo, porque a Helicobacter pylori está lá presente ainda. O que vai acontecer nesse caso? O médico vai lá e prescreve o mesmo medicamento, às vezes ele nem sabia do outro caso, o paciente não explicou e tudo mais, prescreve de novo o medicamento. O que acontece? Essas bactérias agora vão ficar cada vez mais resistentes. São novas bactérias, obviamente, né? Mas na hora que elas vão se reproduzindo, elas vão adquirindo uma resistência que a gente diz. Então, o ideal é tratar adequadamente naquele momento para evitar esse problema aí que está disseminado não só no Brasil, no mundo, né? Que é a resistência bacteriana aos antimicrobianos de uma maneira geral, tá? Então, tratar adequadamente para evitar isso daí, um resquício de algum tipo de bactéria, e óbvio, né? É muito provável que ele vai solicitar outro exame depois de algum tempo para de fato verificar se não tem mais essa bactéria no estômago. Normalmente tem exame relacionado com urease, que a gente diz, que é uma das enzimas que a bactéria produz, que destrói a ureia e tal. Depois a gente conversa sobre isso no outro vídeo, tá? Então, fazer esse tratamento adequado para prevenir resistência bacteriana ou outras complicações que possam ainda ser mais graves. Beleza? Gostou do vídeo? Lembra de clicar aqui em curtir e, claro, deixe seu comentário. Qualquer coisa aí que você tiver dúvida, escreve aqui sobre esses assuntos que a gente está falando nesse vídeo, né? Ou assuntos da área da saúde de uma maneira geral. Escreve aqui, professor, eu queria um vídeo sobre tal coisa. A gente vai colocar na nossa sequência aqui e a gente grava um vídeo para você, beleza? Lembra também de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação para você receber os próximos vídeos aí, que a gente tem já uma sequência aqui de vídeo gravado que vai aparecer aí nos próximos dias na sua timeline. Então se inscreve, ativa as notificações para receber. Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.